gente, tudo bem? Vamos continuar nosso percurso nos estudos linguísticos. Hoje a nossa aula já entra no fato linguístico, que é o nosso módulo 3, isso é, já passamos da metade da disciplina. Espero que vocês estejam acompanhando bem, façam as atividades no tempo, estudem bastante, porque não é porque eu ministro essa disciplina, não, mas ela é base lá para o curso de linguística, como a gente comenta toda vez, né? Então, a gente vai separar esse módulo 3, a gente já falou das perspectivas fonético-fonológica, sintática e morfológica no encontro anterior, e agora a gente vai falar das perspectivas semântica, estilística e pragmática. Então, lá a gente estava mais na língua em si mesma, né, na unidade 1, e agora a gente começa a pensar na língua e suas relações com o falante, com o que você quer dizer, com a relação entre língua e sociedade, diferente daquela unidade 1 que a gente estava pensando na língua em si mesma, né? Então, na verdade, olha que bonitinho esse texto. Ele é trazido lá no início desse capítulo que a gente está estudando, que é do estado de São Paulo. A certa ocasião, perguntaram a Sérgio Buarque de Holanda se o Chico Buarque era filho dele, e ele respondeu: não, o Chico não é meu filho, eu que sou o pai dele. Festejada por ter sido a segunda mulher a ser nomeada ministra no Brasil em 1989, Dorothea Werneck voltará ao cargo aos 45 anos no Ministério da Indústria e Comércio. Ela abriu caminho para 5 sucessoras. Na área econômica, por exemplo, ninguém mais se chocou quando Zélia Cardoso de Mello ou Ieda Cruzes foram escolhidas. Zélia dividiu opiniões, Ieda foi logo esquecida. Dorothea manteve-se presente no noticiário, mesmo nos curtos períodos em que ficou sem cargo no governo e partiu para a iniciativa privada. Então, mesmo com cuidado e seriedade no trato com a ministra, empresários e sindicalistas, dos quais ela se aproximou em busca de um pacto anti-inflacionário, nunca esqueceram que era uma mulher. Seu sexo foi lembrado sempre como defeito ou qualidade. Mário Amato, então presidente da Fiesp, tentou traduzir esse sentimento e foi muito infeliz. Declarou na frente de jornalistas: ela é muito inteligente, apesar de ser mulher. O empresário, com isso, ganhou a antipatia da população feminina e de um Brasil que se rendia ao carisma de Doró, que era o apelido da Dorothea Werneck. Então, olha só que interessante. Você tem 2 excertos aí que mostram essa linguagem em uso. Só de o Sérgio Buarque falar que era pai do Chico. Aí você fala, professor, mas é a mesma coisa falar que um é pai do outro que um é filho do outro. Será mesmo? Será que você não quer causar um impacto diferente? Quando você fala, eu é que sou o pai dele, você está dando mais foco ao filho, né? É o que acontece quando a gente tem filho, né? Que todo mundo fala com a gente, oi, tudo bem? Como é que tá, Gabi ou Ravi? Não quero perguntar como é que a gente tá, pergunta sempre depois, né? E essa questão, olha que interessante, ela é muito inteligente, apesar de ser mulher. Esse apesar não é uma concessão, não é uma coisa que são ideias contrárias. Então, peraí, eu estou falando que uma mulher não é inteligente, ela é, mas é uma exceção? Olha a relação entre a linguagem e seu uso, que é o que a gente vai estudar nesse nosso encontro de hoje. Então, o que acontece? A gente vai estudar uma área de estudos linguísticos que é a pragmática. A pragmática, ela trabalha, né? Ela é uma ciência do uso linguístico, que estuda as condições que governam a utilização da linguagem, a prática linguística. Isso está lá no texto do Fiorin, que é o texto que a gente vai estudar hoje, a linguagem e uso, e ele trata dessa pragmática. Então, estão vendo que interessante? Agora a gente começa a estudar esse uso linguístico. Quais as condições que governam a prática linguística? O que você quer dizer, como você quer dizer, que impacto tem o que você diz, né? E o Fiorin traz 2 grandes nomes, que é o John Austin e o Paul Grice. O que eles fazem de interessante? O Austin, especialmente. O Austin, ele apregoa que a linguagem ela não tem uma função descritiva, mas de agir. O que é isso? Raros são os momentos que você faz, você emite, você conta, você faz simplesmente uma declaração, né? Tipo, ai, tá frio.
Ou quando você, até quando você está no ponte ônibus, você fala, nossa, hoje parece que vai chover, né? Será que você está declarando ou você está, por exemplo, tentando começar uma conversa, né? Estabelecer uma comunicação. Então, na verdade, essa pragmática estuda isso. E nesse texto de hoje, do Fiorin, a gente vai trabalhar com duas contribuições muito importantes do John Walsh e do Paul Grice, que é o que a gente vai ver. Primeiro, a gente precisa entender nessa relação tudo que é enunciação. Então, a enunciação é o ato de produzir enunciados, que são realizações linguísticas concretas. O que o Fiorin quer dizer em relação a isso? Eu tenho a sentença lá, que está no espaço da língua, a gente vai estudar isso, e eu tenho no enunciado, que são as relações linguísticas concretas. O enunciado, então, esse conceito, ele vai dizer respeito às condições de produção, a língua se realiza, vamos pensar lá, ela é inteligente apesar de ser mulher. Isso é um enunciado, por quê? Você lê o que está escrito, mas você entende em relação a todo um pensamento social, não é? Por isso é que é uma realização linguística concreta. E aí, na enunciação, você tem uns elementos que são chamados de deíticos. O que são os deíticos? Eles indicam o lugar ou o tempo em que o enunciado é produzido, ou então os participantes de uma situação de enunciação. Os deíticos são aqueles que ligam o enunciado a essa situação, à enunciação, a tudo que diz respeito. Então, por exemplo, olha, por isso que menciona, né, o lugar, o tempo ou os participantes de uma situação. Eu e tu, aqui, lá, hoje, ontem, esse e aquele. Pensem, por exemplo, amanhã, nossa aula à distância, né? Que cada um de vocês vai assistir a essa aula num momento diferente, num dia diferente. Aí eu falo assim, gente, amanhã eu vou liberar a atividade desse módulo. Aí você tá vendo isso daí, sei lá, em abril, maio, e aí você não vai abrir hoje porque eu falei que amanhã eu vou liberar a atividade. Aí você entra amanhã e digamos que a atividade já foi fechada, né? Aí você falou, uai, mas ela não falou que é amanhã? Olha o problema, né? A enunciação, ela tem relação com o momento da interação, o momento da produção dessa linguagem. E aí, o que a gente tem no caso da EAD? A gente não tem muito esses deíticos. Por quê? Porque eu posso ligar o momento em que eu estou gravando a aula, o momento que você vai assistir a aula, é simultâneo? Esse encontro é síncrono? Não. Então, eu não uso tanto esses deíticos, pelo menos que dizem respeito ao lugar, ao tempo. Onde eu estou? Onde você está? Né? Então, os deíticos fazem essa relação. Então, cuidado. Aqui, ali. Olha, aqui onde eu tô, tá chovendo muito. Onde é aqui, né? Você precisa da enunciação para te dizer. Quando eu falo assim, pega aquele livro e não esse. Você vai ter que estar comigo para saber o que é aquele, o que é esse. Então, os deíticos, eles fazem essa ligação no enunciado com a enunciação, com essa situação de produção. Então, ainda falando de enunciação, o que a gente tem, né? Essa informação é interessante que o ato de produzir enunciados, a enunciação é isso, né? Que são realizações linguísticas concretas. Então, o que é? O que é interessante a gente pensar? Que a enunciação é esse ato de produzir, né? Realizar esses enunciados. Mas aí você tem o que é interessante você pensar? Você tem a questão dos enunciados performativos. O que são esses enunciados performativos, né? São aqueles que realizam a ação que nomeia. Aí eu trouxe um aí para vocês, né? Ai, eu juro que guardo o segredo. O que é esse eu juro que guardo o segredo? Você está só declarando mesmo, será? Ou você está fazendo esse juramento? Isso é um enunciado performativo. Se eu juro que eu vou guardar segredo, pode contar essa fofoca para mim.
não é? Eu não já estou fazendo essa jura, não já estou fazendo essa promessa por meio dessa palavrinha que eu usei, desse eu juro, né? Então, isso são enunciados performativos, que, para além de declarar, para além de nomear, eles realizam uma ação. Quem é, por exemplo, da igreja católica sabe, por exemplo, estuda, né, os dogmas, sabe quando o padre fala assim, eu vos declaro marido e mulher, com aquela fórmula. Ele ligou o casal no céu e na terra, né? O que você uniu na terra não será separado no céu, o que uniu no céu não será separado na terra, não é? Então, o que acontece? Realizou a ação. Então, eu juro, eu prometo, eu garanto, né, a você, são realizações concretas a partir de enunciados. Daí, outra coisa muito importante na enunciação são os conectores, que não ligam conteúdos, mas atos da enunciação. Olha só, Pedro vai pedir aposentadoria, mas é segredo. Quem que é o conectivo aí? Vamos pensar nesse mas, né? Esse mas é o quê? É uma conjunção adversativa, se a gente lembrar lá dos nossos estudos, né? O que é uma adversidade? O que a conjunção adversativa ela traz? Ela traz dois atos contrários, né? Que um invalida o outro, né? A gente estudou isso. Mas vamos pensar assim, ó, Pedro pedirá aposentadoria, mas é segredo. Segredo e aposentadoria tem essa relação de contrariedade? Eles falam, não, prof, não tem mesmo. Então, por que esses conectores, eles não ligam conteúdos mais atos de enunciação? Ele vai pedir aposentadoria, isso aí, ele vai continuar pedindo aposentadoria, mas ninguém precisa saber ainda. Ele não contou para ninguém, ele só contou para mim, eu só contei para você, não é? Por isso que é segredo. Então, relações da enunciação, muito mais do que ligar um ato ao outro, mas traz essas questões. Por que será que tem relação com a enunciação? Por que será que tem que ser segredo? A gente não fala, né? Que o que é importante a gente não posta. E por que tem a ver só com a escrita, com a língua em si? Não, tem relação com o que eu acredito, sei lá, não vai dar certo se eu contar para todo mundo. Alguém pode me atrapalhar, não é? Então, na enunciação, esses conectores têm essa relação também muito interessante de ligar a enunciação a toda a situação comunicativa, né? E por isso que é tão interessante estudar a pragmática, né? Aí, a enunciação ainda tem para si certas negações. Olha só, mas o que o Fiorin nos ensina, né? Que é o autor desse texto. Essas negações, elas não incidem sobre a proposição negada, mas sobre sua acertabilidade. O que isso quer dizer? Não gosto de doces, adoro-os. Como é que não tem a proposição negada? Porque, não gosto de doces. Se a gente pensar em não gosto de doce, não gosto, não como doce, né? Mas aí vem essa acertabilidade. Esse não significa uma contrariedade, mas até um grau, tá vendo? De mais do que gosto, adoro. Então, não é que eu não gosto do sentido de não consumo, mais do que gosto. A gente usaria o não numa situação comunicativa puramente linguística? Não, de forma nenhuma. Mas aqui a gente vê que essas negações, elas também têm essa relação. Toda vez que você estiver estudando essas relações entre os usos da língua, você está no âmbito da pragmática, né? Então, vendo como que a negação age de um modo diferente também. O Fiorin ainda traz uns advérbios de enunciação, olha lá, que não modificam o verbo, mas qualificam o próprio ato. Infelizmente, não posso. Como assim não modificam o verbo, mas qualificam o próprio ato? Se a gente pensar, quando a gente estudou o advérbio lá na escola, a gente estudou que o advérbio é aquele que modifica, né? Um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Mas o que o Fiorin está mostrando aí? Que nos advérbios de enunciação, eles qualificam o próprio ato. Então, infelizmente, não posso.
Estão vendo que esse infelizmente ele está agindo sobre todo o ato? O não poder? Ah, infelizmente eu não posso. Professora, você pode abrir mão das atividades avaliativas? Infelizmente eu não posso, né? Então, além do poder, esse não está incidindo sobre o poder, infelizmente está incidindo sobre tudo, né? Infelizmente, você deve evitar doces, né? Vamos pensar lá no doce lá, para quem tem a glicose um pouquinho mais alta. Esse infelizmente diz respeito a tudo. Ah, eu sinto tanto que eu não posso comer doce, né? Não diz só a respeito ao comer. É isso que é importante a gente pensar. Por isso é que esses advérbios a gente vai chamando de advérbios de enunciação, né? Aí tem outra questão muito interessante que é a inferência. A inferência, ela é uma propriedade de certos enunciados de implicar outros. O que isso quer dizer? Quando você diz uma coisa, você não diz só aquilo, você diz mais do que aquilo. É por isso que eu posso inferir. Já ouviram isso? Ah, infere-se que. O que é inferir? É colocar um pouquinho mais de informação que o texto abre esse espaço, dá essas dicas, essas pistas, mas que tem mais do que está escrito ali. Então, por exemplo, olha lá, não há mais homens no mundo, né? O texto até fala, isso daí foi um comentário de quando começou a falar que os homens estavam ajudando mais nos serviços domésticos, cuidar das crianças. Sabe aquele não se faz mais homens como antigamente? Isso diz respeito a uma visão que eu tenho do que é ser homem na sociedade e tem mudado. Mas às vezes alguém vai querer questionar alguma coisa, isso daí, e aí infere-se isso, que tem muito mais relações. Olha só, você pode me passar esse pacote? Eu estou perguntando se você pode ou se você não pode, ou eu estou pedindo para você passar. E isso não é inferível a partir dessa situação comunicativa? Ah, você pode desligar o ar-condicionado para mim, por favor? A gente vai responder sim, posso? Não, você vai lá, pega o controle e já desliga, não é? Porque você inferiu isso a partir desse enunciado. Olha outro, a lata de lixo está cheia, né? Eu estou só declarando, eu estou pedindo para você esvaziar o lixo. Essas questões dizem respeito à inferência. Então é importante a gente pensar que tem muito mais dito do que o meramente escrito. Então, há essa implicatura, propriedade de certos enunciados de implicar outros. Isso faz parte dos estudos da pragmática também. E tem outro que é a instrução. Por quê? O que as palavras do discurso significam, elas trazem uma instrução sobre a maneira como interpretá-las. Sabe assim, também não inventar, não ler muito mais do que o que as palavras dão dicas. Então, olha lá. O tempo está feio, mas estou com vontade de dar um passeio. O tempo está feio, mas a chuva vai encher as represas. O tempo está feio, mas um raio de sol bate na minha mesa. Mas o que você está fazendo? Olha só, uma maneira de interpretá-las. A gente, na verdade, se pensar em 2010, quando o Fiorin escreveu esse texto, a gente ainda falava que o tempo estava feio, né? Quando o tempo estava chuvoso. O tempo está ruim. A gente não usa mais isso também. Em volta lá no módulo 2 da gente pensar nessas mudanças, né? Mas vamos lá. Vocês concordam que a instrução, isso é, esses enunciados, eles estão dando dicas de como você deve interpretá-lo? Olha lá. O tempo está feio, mas estou com vontade de dar um passeio. O mais traz uma adversidade, uma negação. Mas olha lá. Apesar de estar chuvoso, eu vou dar um passeio. Estou levando você para ver desse jeito. O tempo está feio, mas a chuva vai encher as represas. Estava lá, né, naquele momento de racionamento de energia. E aí a gente sabe que a nossa maior fonte é a hidrelétrica, né? Então, olha lá. O tempo está feio, mas para onde eu estou levando você para entender? Que a chuva vai encher as represas, que está chovendo, mas tem sol, que um raio de sol bate na minha mesa. E olha lá, mas o que você está fazendo? Essa pergunta, ela muda um pouco ali, vai te dar a instrução também. Você já pensou nisso?
Você pode, por favor, é, sei lá, você pode, por favor, me fazer um bolo? Não, não posso. Aí fala assim, mas o que você está fazendo? Tipo assim, o que, que você está fazendo de tão importante que você não pode fazer o que eu estou te pedindo? Tá vendo? Que tem uma instrução, uma forma de interpretar. Então a gente também não pode partir do nada. Aquilo quando a gente entende muito mais do que o texto quer dizer, sabe assim? Não pode, porque o texto, né, as palavras do discurso, elas significam porque tem essa instrução. Não é aleatório esse significado. Por mais que tenha uma relação entre língua e uso, há essa instrução na língua de como interpretar, né? Aí a gente vai para a teoria dos atos de fala, do Austin, que a gente mencionou lá no começo, né? Segundo a teoria dos atos de fala, a gente viu que o Austin defendia que a língua não é uma descrição, mas uma forma de agir, né? E aí ele mostra como são essas ações por meio da língua. Primeiro, ele divide em afirmações constativas e performativas. O que seriam afirmações constativas? A descrição do estado de coisas, uma mera descrição. Então, olha lá, o dia está lindo. Oh, que bonitinho. É uma constatação. E aí tem as performativas, que correspondem a uma execução de uma ação. Então, eu vos declaro marido e mulher, a gente falou lá mais cedo, eu juro, né? Então, qual que é a diferença das constativas para a performativa? A constativa constata, descreve meramente. As performativas têm uma performance, um desempenho. Elas executam uma ação, por isso performativas. E aí o Austin ainda acrescenta que a maior parte das afirmações elas são performativas e não meramente constativas, né? Mas como você pode distinguir os atos constativos dos performativos? Ah, professor, ainda fiquei em dúvida. Segundo Austin, ele dá uma dica, um caminhozinho de entender. Segundo ele, você tem 3 atos quando você diz algo: os atos locucionários, os ilocucionários e os perlocucionários. Então, olha só, o que é o locucionário? É esse que se realiza enunciando a frase. Você está só enunciando. O ilocucionário realiza-se na linguagem. E o perlocucionário realiza-se pela linguagem. Ai, professora, mas umas preposições aí mudam tudo? Muda. Pensa no locucionário. Realiza-se enunciando a frase. O dia está lindo. Pronto, aconteceu. Locucionário. Realiza-se na linguagem. O ilocucionário. Eu vos declaro marido e mulher. Pronto, você já declarou, já se realizou na linguagem. O perlocucionário realiza-se pela linguagem. Vamos pensar naquele a lata de lixo está cheia, né? Por que ela é perlocucionária? A partir do que eu falei, você vai lá esvaziar a lixeira. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Advirto não fazer mais isso. Advirto não fazer mais isso. É um locucionário, um ilocucionário, um perlocucionário. Tempo! Tic-tac, tic-tac. Realiza-se enunciando a frase? Mais do que isso. Realiza-se pela linguagem? Na verdade, realiza-se na linguagem, porque a partir do momento que você produz esse enunciado, você já está realizando o quê? O ato de advertir alguém, já é uma advertência. É interessante até vocês pensarem, né? Quando a gente faz besteira no serviço, a gente tem a advertência verbal primeiro, depois a advertência escrita, não é? Então, olha só, advertência, o próprio ato de advertir, declaração, declaro para os devidos fins. Pronto, você já está declarando, já está fazendo a declaração. São atos ilocucionários, né? Aí a gente tinha falado que ia falar do Austin e do Grice. Aí a outra parte do material do Fiorin, ele trabalha com o Grice. E é interessante a gente falar do Grice por causa das máximas conversacionais. O que é isso? Nas máximas, isso é, o que rege a conversação? Quais são suas máximas? Quais são seus princípios? Aí, para a gente entender isso,
a gente pensa primeiro nas implicaturas, que o Grice explica. O que são essas implicaturas? A convencional, que é provocada apenas por um elemento linguístico, que não precisa de elementos contextuais. Olha lá, então, só o elemento linguístico faz você entender, você não precisa pensar no contexto que foi produzido. Então, olha só, ele é aluno de letras, mas sabe escrever. Que horror, né? Mas é bem isso. Você não precisa do contexto para entender que nossos alunos de letras estão precisando escrever melhor, né? Isso já tá, você não precisa de contexto para você entender. E aí, qual que é a implicatura conversacional? Ela precisa dos princípios de cooperação e ela usa essas máximas conversacionais. O que é isso? Você precisa do contexto para você entender. Você precisa de situações para além das linguísticas para entender o enunciado. Então, pega lá, ó. A defesa da tese de Mário correu bem. Não reprovaram. Por que você precisa de cooperação, de máximas conversacionais? Por que diz mais do que isso? Foi bem, não reprovaram. Será que o fato de você não ser reprovado é só porque você foi bem ou só porque você não foi muito mal já deu, né? Estão vendo que esse contexto é importante, esse princípio de comparação, o que está em jogo na comunicação? Então, quando eu estiver tratando as implicaturas que precisam dos princípios de comparação, das máximas conversacionais, do contexto, de tudo que está em volta, eu estou falando de implicaturas conversacionais. Quando eu estou falando de algo que é extraído puramente pelos elementos linguísticos, eu estou falando de implicatura convencional. Isso é importante de a gente pensar e separar. Aí, segundo Grice, eu tenho 4 máximas conversacionais. O quê? O que rege a conversação? Eu tenho a máxima da quantidade. Isso é, você só precisa passar a quantidade necessária de informação, nem mais, nem menos, para você não confundir essa comunicação. Então, se você pensa lá, qual que é a máxima da quantidade? A criança pergunta, a criança de 3 anos pergunta assim, mamãe, como eu nasci? E aí, você vai explicar todo o aparelho reprodutor para criança de 3 anos? A máxima de quantidade, explica aí, né? Do jeito que ela pode entender. Máxima da qualidade diz respeito à verdade. Então, você só comunicar o que é verdade, passar uma informação verdadeira é a qualidade da conversação. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Então, se a gente pensar as fake news, não seguem essa máxima da qualidade. Tem também a máxima da relação, que é a pertinência na conversação. Por exemplo, isso é pertinente eu trazer essa hora, nesse momento, nessa conversa? Por exemplo, eu estou conversando sobre máximas conversacionais, eu estou dando essa aula, e daí eu trago uma informação à conversação de como foi meu final de semana. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem pertinência com o assunto dessa conversa? Não. Então, eu preciso seguir essas máximas conversacionais. E a máxima da maneira, isso é como você comunica, como você estabelece a conversação. Tem a ver, sim, com a gentileza, tem a ver com a correção dessa maneira como você se comunica. Então, por exemplo, se eu estou falando com um aluno, eu falo de um jeito, se eu estou falando com um colega, eu estou falando de outro. Se eu estou falando sobre isso num churrasco, eu tenho outra maneira de falar sobre isso, né? Então, professora, então se eu não seguir uma dessas máximas aí, a conversação não acontece. Pode acontecer. Só que ela não acontece seguindo esses princípios. A gente poderia entender que ela não é plena nas suas significações, nos seus efeitos performativos, se ela não seguir essas máximas. E é legal a gente pensar em usar isso no nosso dia a dia, né? Aí, outra informação interessante que o texto do Feeling traz é a relação entre pressupostos e subentendidos. O pressuposto é aquilo que é uma informação que não é abertamente posta, mas você pode inferir a partir do que está escrito. O subentendido, não, depende da situação de comunicação, depende de toda a enunciação, e ela não faz você se responsabilizar pelo que o outro entendeu, apesar de você dar dicas, como a gente viu que isso acontece.
Então, por exemplo, no pressuposto, é uma informação que não é abertamente posta. Pedro parou de fumar. Se você fala Pedro parou de fumar, você já tem o que de pressuposto? Pedro fumava antes. Está escrito aí que o Pedro fumava antes? Não. Mas o verbo parar traz essa significação. Agora vamos pensar num subentendido. São informações veiculadas por um dado enunciado cuja atualização depende da situação de comunicação. Olha a crítica. O governo não escolhe ministro por currículo, mas por prontuário. Está escrito alguma coisa, sim, mas o que você subentende? Então, esse governo aí de que se fala, ele não pega as pessoas mais capacitadas, né? Ele escolhe por prontuário. Nesse caso, prontuário, quando vocês lerem o texto do Fiorin, vocês vão ver que é ficha policial, né? Então, nessa época que ocorreu esse enunciado, era uma época, por exemplo, que quem escreveu imaginava, pensar, entendia que o governo não escolhia por capacidade, mas por indicação e até por umas questões aí mais sérias. Mas e aí você fala, então você está falando que só está colocando o ladrão no ministério? Aí o que eu vou falar? Que eu produzi isso? Não falei isso. Está escrito aí? Você consegue? Né? Está escrito? Não está. Mas é subentendido. E esse subentendido é interessante por causa disso, porque você não se compromete com a informação entendida, apesar de ser passível de entendê-la a partir do enunciado. É aí que mora o subentendido, tá? O pressuposto não, o pressuposto, por mais que não esteja escrito na sentença, é facilmente depreendido. Então, por exemplo, eu voltei com o meu namorado, né? Então, o que é? Eu voltei com meu namorado. Você pode entender que eu namorava um determinado fulaninho, a gente terminou e aí a gente voltou a namorar. Estamos namorando de novo. Pronto, pressuposto, né? Porque o voltar traz essa relação. E aí, o que a gente precisa pensar? Enfim, que o objeto da pragmática e a interpretação completa dos enunciados mora nas situações reais de uso. Então, para você entender esses enunciados, você tem que pensar nessas situações de uso, em tudo que envolve. Aí isso diz respeito às implicaturas do Austin, isso diz respeito às máximas conversacionais do Grice, né? Então, na verdade, a pragmática busca explicar como as produções e interpretações levam em conta não somente a língua, mas também o contexto. É tudo isso que a gente já sabe, que a língua tem a ver com o momento de comunicação, mas a pragmática, o que ela faz é o quê? É estudar isso, é entender como isso funciona, é explicar como isso acontece. Esse é o trabalho da pragmática que a gente estudou hoje. Aí está a referência do texto que vocês vão ler, a partir do qual a gente elaborou essa aula, do Fiorin, a linguagem e uso. Então, estudem os materiais, façam as atividades e até o próximo módulo, nosso módulo 4. Tchau, tchau.